Rosa Aguiar, sommelier, jornalista. Sim. E tem a vida que pediu a Deus, sommelier de cachaça. É a jornalista que também atua no turismo e também conhece muito a sommelier de cachaça. Manja dos Paranauê tudinho. Bom dia, Rosa, bem-vinda. Bom dia, obrigada pessoal, obrigada Cacá, obrigada Cláudia, obrigada pelo convite, né, nesse dia que todo mundo tá aqui no Brasil, tá celebrando a nossa bebida genuinamente brasileira, né? Mas é genuinamente brasileira mesmo? Eu já começo com essa pergunta. É, Cláudia, o que acontece é o seguinte, é claro que quando os portugueses, os franceses e, enfim, os povos europeus chegaram ao Brasil, aqui existiam os povos originários, que são os nossos indígenas, e eles produziam a bebida deles. Que cauim, bebidas de mandioca, de frutas, fermentação e tal. E usada em rituais. Mas essas bebidas já tinham teor alcoólico? Tinham teor alcoólico, sim. Elas eram fermentadas e a própria fermentação produz o álcool, né? Tudo bem, isso aí pode-se dizer que eram as primeiras bebidas brasileiras. Mas o Brasil, enquanto nação, como Brasil, né? Que essa miscigenação que nós temos do português, do escravizado, do índio e tudo mais, como civilização, do jeito que a gente tem o Brasil, a bebida brasileira é a cachaça, assim como a vodka é a bebida russa, assim como o uísque é a bebida escocesa. A tequila para os mexicanos, o saquê para os japoneses. A champanhe para os franceses. E ela, inclusive, ela é legalizada como bebida brasileira. Então, por exemplo, quando se diz assim, eu tomei uma cachaça feita na França, eu tomei uma cachaça... Tá errado. Você não pode nem usar o nome cachaça se não for produzida fora do Brasil? Se não for produzida dentro do Brasil. Ah, tá. Então, para ser cachaça tem que ser feita no Brasil. Então, para ser cachaça tem que ser produzida no Brasil e tem outras exigências. Então, essa seria a diferença entre cachaça e aguardente que todo mundo fala? Não só essa. Essa é uma das diferenças. Qual é a diferença da cachaça para aguardente? A cachaça ela tem que ser de cana de açúcar. Mas tem as aguardentes de cana também. Aguardente pode ser de cana, mas pode ser de outras coisas. Outras frutas. Mas aguardente de cana, por exemplo, eu lembro da aguardente de cana que era aquela velha barreiro antigamente, que existia. Aquilo ali não é cachaça, é aguardente de cana. Depende. Porque a aguardente de cana, a cachaça, ela tem um teor alcoólico entre 38 e 48. Então, passou dali, ela não é mais cachaça, ela é aguardente. Ou seja, o teor alcoólico é maior. De cana. Exatamente. A diferença é essa. O aguardente tem tem um teor alcoólico superior, né, à cachaça. Tem. É isso? Eu queria saber, particularmente, por que você se interessou pela cachaça e se tornou sommelier. Porque não é somente gostar de degustar, é estudar também, é conhecer, né? Sobre apurar o paladar para apreciar. Cláudia, eu sempre gostei muito de viajar, né? É uma herança que eu trago dos meus pais. Meu pai gostava muito de viajar, minha mãe também viajou muito. E eu sempre gostei muito de viajar. E viajei muito, inclusive sozinha. Já fui para a Europa, fiz 5 países sozinha. Enfim, eu era bem desbravadora. Depois eu dei uma sossegada, mas nos últimos tempos. Mas eu sempre fui muito viajante. E eu ficava impressionada como quando eu chegava nos países, nos hotéis e tudo mais, como as pessoas reverenciavam as suas bebidas. E isso não acontecia no Brasil, porque a cachaça, até pouco tempo atrás, ela era uma bebida que as pessoas tinham vergonha de dizer que bebiam, é uma bebida marginalizada. A história da cachaça ela é muito ligada ao período de escravidão, porque era uma bebida que os escravizados bebiam, era uma bebida barata, era uma bebida feita sem muita qualidade. Então, tudo isso contribuía muito para a bebida ficar marginalizada. Então, a bebida brasileira, ela não era valorizada, e isso me incomodava. E eu comecei a estudar algumas coisas, por exemplo. Aí fui vendo como era fascinante a história da cachaça, como ela estava... A cachaça nasceu junto com o Brasil. Então, assim, quando a colonização começou a destilação de cachaça. Então, assim, a cana-de-açúcar, quando chegou ao Brasil, chegou para produzir açúcar, né, que era uma especiaria muito valorizada, e logo em seguida veio a produção de cachaça. Inclusive tem até um mito que dizem que a cachaça foi por acaso, né? Foi por acaso, mas né? Foi mesmo ou não? Não foi por acaso. Hoje os estudiosos já derrubam isso. Não foi por acaso. O português conhecia os alambiques dos árabes, trouxe o alambique para cá e aqui destilou, né?
fez a fermentação e destilação do mosto da cachaça. Não foi por acaso. Dizem que foi o escravo estava lá cozinhando o açúcar e o vapor subiu e caiu um pingo nas costas dele machucada, e aí por isso que virou água ardente. Ou isso é pinga. mito. Ou pinga, isso é fake mito. news. É fake news. Agora, ô Rosa, a cachaça, como você falou, inicialmente era tida como uma bebida de baixa qualidade, uma bebida muito barata, né? E hoje a cachaça ela é cultuada, né? Assim como vários outros produtos que se eu for relacionar aqui, eram do mais absoluto, da mais absoluta desvalorização até se tornar cult. A sandália havaiana, por exemplo, é um exemplo disso, né? A cachaça também passou por esse processo. Como é que foi esse processo vou chamar de rebranding, que você passa de ser um produto Coisa de cachaceiro, coisa de cachaceiro, entre negócio de aspas. pobre, e virou uma coisa prime, digamos assim. A cachaça hoje é cult, a cachaça Gourmet. hoje é gourmet. Boa. Tem gente estudando isso. Inclusive, eu publiquei hoje uma entrevista no meu site com o professor Luciano Albino, do Departamento de Desenvolvimento Regional da UEPB. Ele tem um livro muito interessante que fala sobre os engenhos e fala sobre essa transformação da cachaça, que hoje realmente é uma coisa para apreciadores. Ela é uma bebida que você não tem vergonha mais de botar em cima da mesa, né? Esse processo aconteceu com ele chama até de um novo ciclo da cana-de-açúcar, porque houve uma ressignificação da cachaça. Começou em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui na Paraíba, os engenhos, os produtores começaram a perceber que precisava melhorar a qualidade, então foram melhorando a qualidade, e a partir daí, quando melhora a qualidade, melhora tudo, né? Então começaram a ressignificar. A cachaça também era muito ligada à pornografia, né? Enfim, ressignificaram como uma coisa regional, uma coisa boa, uma coisa raiz. E tem muita gente estudando como isso aconteceu. O caminho foi a melhoria da qualidade. Isso foi fundamental. Aqui na Paraíba... Profissionalização dos engenhos aqui na Paraíba, principalmente. Pois é, foi uma... Com várias dificuldades econômicas e tudo, a cachaça ficou sendo uma saída também para os donos de engenhos. Então, para fazer ela funcionar, eles tinham que melhorar a qualidade. Talvez isso justifique. A qualidade do produto em si e a apresentação também. Eu tive a oportunidade, né, a confraria, como é que é o nome? Paraibana da Cachaça. Confraria Paraibana da Cachaça me chamou para uma das reuniões, tem uma reunião uma vez por mês, né? Eu tive o prazer Eu fui de convidado estar lá. também, não pude por causa do horário do programa na Sim. época. Pois é, mas é interessantíssimo porque eles estudam e fizeram lá uma apresentação de um determinado rótulo, porque se estuda o tipo de garrafa, qual é a forma da garrafa, como é que o rótulo tem que ser. Tem todo hoje um estudo de marketing, de apresentação e tal, da marca e do produto para agradar o consumidor, né, Exatamente. E a mudança da embalagem foi muito importante. Porque embalagem é tudo, né, gente? Embalagem, não adianta você dizer que não é, porque antigamente você pegava uma garrafa de cerveja, lavava, botava a cachaça dentro, uma rolha em cima e vamos... E um dos precursores nessa questão da embalagem bacana e bem feita e tudo mais foi a Volúpia, que foi quem fez primeira vez a cachaça, a garrafa de porcelana. Uhum. E outros engenhos todos seguiram. Então, assim, teve um acompanhamento na qualidade, na apresentação, na mudança, inclusive na forma de divulgar também, mudou, né? A forma de divulgar. Aqui em João Pessoa nós temos a Confraria da Lapada, que a presidente é Fernanda Mello, que organiza o Brasil Cachaças, que é um evento muito grande no Espaço Cultural. Eu estive ano passado lá. Muito grande, né, Cacá? Muito grande. Eu fui também fundadora. Temos a Confraria Paraibana da Cachaça, que o presidente é Maurício Carneiro. Eu era vice-presidente, também sou fundadora, eu saí também. E temos a Academia Paraibana da Cachaça, cujo presidente é o tabelião Germano Toscano de Brito, que também faz esse trabalho. Então, nós temos três instituições divulgando, estudando, conversando e fazendo reuniões. E eu acho isso muito legal. A gente segue aqui conversando com a jornalista Rosa Aguiar, que é também, além de jornalista, ela é sommelier de cachaça. Deixa uma pergunta no bloco passado. Rosa, minha pergunta foi: quem quer começar nesse mundo de cachaça, quem quer experimentar, saborear, por onde começar?
Olha, eu vou até juntar essa resposta com outra resposta que eu fiquei devendo à Cláudia. Eu comecei, curiosamente, por conta da história, porque eu adoro história, meu pai era historiador e sou fanática por história. Então, eu comecei a ver que a cachaça tinha tudo a ver com a história do Brasil, que ela seguiu junto e tudo mais. Então, depois disso, eu quis fazer um curso para conhecer mais sobre cachaça. E não tinha aqui em João Pessoa, não tinha na Paraíba, só tinha fora. E aí eu vi que a PCA, a Associação dos Produtores de Cachaça de Areia, isso há uns 5 anos atrás ou mais, ia fazer um curso com um representante, Maurício Maia, da Cúpula da Cachaça. É uma instituição muito famosa que faz um ranking das 50 melhores cachaças do Brasil. É muito famosa em São Paulo e Maurício Maia viria a Areia dar esse curso. Então eu me inscrevi, foi o primeiro curso que eu fiz. O curso de sommelier de cachaça, inclusive tem toda a história, é bem completo. Hoje já tem muitos cursos aqui em João Pessoa, está bem difundido. E eu fiz outros cursos também. Na época da pandemia, fiz outros cursos. Então, assim, a dica que eu dou, Cacá, para quem quer começar, primeiro, conhecer um pouco, porque cachaça é cultura, né? A cachaça esteve presente em todas as revoluções, em todos os momentos. Na Academia Paraibana da Cachaça, a minha cadeira é em homenagem a Tarsila do Amaral. A gente escolhe, né? Então, eu escolhi porque a Tarsila do Amaral, de 1920 a 22, ela morou em Paris e ela organizava no apartamento dela em Paris, para convidados ilustres como Picasso e outras pessoas importantes do meio artístico, ela organizava reuniões e levava cachaça. Então, ela foi uma divulgadora, ela tem um quadro famosíssimo, Caipirinha, que não é caipirinha a bebida, mas que o termo ficou... Existem muitos estudos sobre a origem da caipirinha da bebida, né? Que é bem curiosa também. Dizem que foi um remédio durante a gripe espanhola. Outros dizem que era para homenagear os caipiras, as caipirinhas, enfim. E então as dicas que eu dou é o seguinte: primeiro, conhecer um pouquinho da cultura, porque a cachaça não tá separada. Ela é nossa bebida brasileira, então conhecer a cultura. Segundo, se não puder fazer um curso, primeiro, beber com moderação, né? Todas as bebidas devem ser bebidas com moderação. Pelo amor de Deus. E a cachaça principalmente, porque é uma bebida forte, né? Eu acho que também participar de uma reunião dessas, da confraria, né? Porque o pessoal vai orientar também, né? Participar de confrarias é maravilhoso, porque todo mundo tá ali conversando, batendo papo. Não é uma coisa de pessoas que se embriagam, são pessoas que sabem beber. Fica, o pessoal fica de porre lá na confraria? Não fica. É incrível, né? Porque não fica. Para vocês terem noção, a última reunião da Academia Paraibana da Cachaça, que foi quinta-feira agora, na granja do Dr. Germano Toscano, eu fui e eu não estou bebendo. Então, eu fui e participei e conversei e tudo mais. Então, assim, não é só beber. É uma cultura, é uma valorização que a gente quer muito mais do que o consumo. E vocês organizam também visitas aos engenhos, sim, né? Sim. A Confraria Paraibana da Cachaça faz 2 ou 3 visitas aos engenhos por ano. Inclusive, agora eles vão a Bananeiras visitar o engenho da aguardente rainha, famosa rainha que é aguardente, não é cachaça. É aguardente ali. É aguardente porque ela tem 50, né? Entendi. 50 graus. Nosso ouvinte internauta... Deixa eu contar um negócio da banda da rainha que eu não esqueço mais nunca. Uma vez eu fui fazer isso não sei quantos anos atrás. Eu fui fazer participei de uma fanpresa a Bananeiras, no Brejo Paraibano. Sim. Não tinha nem Caminhos do Frio ainda, não estava começando, era uma coisa bem... Foi pelo Sebrae. E aí nós fomos a Bananeiras, chegamos em Bananeiras, fomos recepcionados pela então prefeita de Bananeiras, Marta Ramalho. Chegamos na casa da prefeita, várias garrafas e várias doses colocadas de rainha para os jornalistas. Meu amigo, o cheiro da rainha tomou conta do ambiente. Eu fiquei impressionado porque justamente o teor alcoólico dela é muito alto e o cheiro realmente é muito forte, o aroma é muito forte. A rainha é famosa. É a lembrança que eu tenho da rainha, assim. A rainha é muito famosa. No Rio de Janeiro você encontra a rainha facilmente em bares, principalmente na Lapa. Ela é muito famosa no Brasil e muito antiga, né? É a mais antiga, é 1800 e alguma coisa. Ela é muito antiga. E realmente é muito forte. Vou resgatar minha pergunta: se mulher que degusta cachaça sofre preconceito, e tem uma também do nosso ouvinte Gilson Vinícius perguntando quais são as tendências atuais da cachaça.
Mulher sofre preconceito com tudo, gente, ainda. Eu acho isso, ai meu Deus, é tão Cansativo, atrasado e tão cansativo, né? A gente sofre preconceito em ocupar alguns cargos que, enfim, se acha que é masculino. A gente sofre por bebê. Sofre preconceito de todo jeito. O que é uma grande bobagem. Eu digo isso porque Bobagem. Minha mulher adora cachaça, dona Aninha, adora cachaça, de verdade. E, bicho, é maravilhoso, é charretado. O que importa é você saber beber, né? Eu não bebo cachaça, eu tomo mais cerveja. Mas é bacana, ela me acompanha e tal. E eu acho bacana, eu acompanho, tá tudo certo. Qual é a segunda pergunta, Cláudia? Quais são as tendências atuais? Eu acho que são as madeiras, porque a cachaça é a única bebida de todo o universo das bebidas que permite tanto envelhecimento, permite o envelhecimento em tantas madeiras. Uhum. Então, assim, o que está fazendo muito sucesso são as madeiras brasileiras. Por exemplo, a Triunfo, inclusive hoje vai ter uma degustação lá, um abraço para Maria Júlia da Triunfo. A Triunfo está fazendo uma degustação hoje com a cachaça Triunfo envelhecida em jaqueira, madeira de pé de jaca, do pé de jaca. E ela é fantástica, essa cachaça, é muito, muito boa. Então, assim, as madeiras brasileiras estão fazendo muito sucesso, principalmente atraindo o público exterior. Qual a interferência da madeira no sabor da cachaça? Ela dá interferência, inclusive é isso que você aprende nos cursos a fazer a análise sensorial, né? Mas como é isso? Vai soltando a essência da madeira? Exatamente, exatamente. Ela solta de uma forma muito sutil, claro, né? Sim. É o que acontece tradicionalmente com a amburana, né? Que é uma madeira. Aí tem a jaqueira, tem carvalho, tem baraúna, amendoim também está sendo muito usado agora. Então, assim, são mais de 30 madeiras que podem ser utilizadas. E essas cachaças com sabor, por exemplo, eu curto muito uma que eu vou fazer propaganda aqui sem querer, a abelha rainha, que é da Matuta. Eu adoro aquela. Ela é muito apreciada pelo público. É bacana aquilo? Ou é igual colocar pizza colocar ketchup em pizza e tal? E tomar gelada também? É heresia também? Eu acho que o gosto do degustador é o que importa. Entendeu? Ele vai se adequar. Pode botar na geladeira? Pode botar na geladeira. Pode fazer o que você quiser. É claro que quando você começa a estudar e desenvolver uma análise sensorial, degustação e tudo, você começa a eliminar, por seu próprio prazer, algumas coisas que não vão bem no seu paladar, mas é muito individual. Não existe regra. Eu sei que a gente já está quase encerrando aqui, mas o empresário Rinaldo Maranhão pergunta se você saberia informar quanto gera de arrecadação de ICMS a produção de cachaça, porque é muito tributado, né? Pois é, muito tributada. Inclusive, desde a época do Brasil Colônia, que a tributação tem até o dia da revolta da cachaça, que comemora-se hoje o dia 13, porque uns dizem que foi a liberação da venda de novo, outros dizem que não, que está errado essa data, mas enfim, mas é dia 13. Que se comemora a liberação, porque a corte portuguesa chegou a proibir a produção de cachaça, né? Para a gente consumir o vinho e a bebida portuguesa. Eu não sei, eu já tentei essa informação com o governo do estado. Inclusive, eu estou estreando um programa na Tabajara sobre cachaça, em breve. Vão ser 12 programas, 12 episódios. E eu estou tentando essa informação e eu não consigo essa informação. Eu sei que a gente tem mais de 80 engenhos produtores e com certeza é uma arrecadação muito significativa. E eu estou devendo essa resposta. Secretário Marial, vamos ajudar aqui a colega jornalista, pois né? Rosa Aguiar, jornalista e sommelier de cachaça neste dia da cachaça. Obrigado pela entrevista. Eu só queria dizer uma coisinha. Quando as pessoas forem beber cachaça, que eu acho que ficou devendo da sua pergunta, não virem. Porque antigamente não virava, né? Não pode, não. Não virem mais. Degustando de pouquinho. Degustando de pouquinho. Tá certo, então. A gente que mamãe faz, então mamãe que tá certa. Obrigado, Rosa. Obrigada a vocês.